Oi, queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar tratando de um tema delicado sobre ordenação pastoral feminina. Sim, é um tema, amados, que se fala muito no meio cristão. E, amados, eu digo que eu vivi alguns anos sobre liderança pastoral feminina no púlpito, amados, só que o Espírito Santo nos esclarece, nos convence, né, de todas as coisas. O Senhor nos ensina na palavra, a carta a Timóteo, que ele nos dará entendimento, queridos, de todas as coisas. E, queridos, desde já eu peço àqueles que não são inscritos, já se inscrevam no canal, deixe seu like, comentem e compartilhem nas suas redes sociais. Vamos estar vendo um vídeo, primeiramente, que é uma introdução. Vamos estar fazendo alguns estudos sobre o pastorado, né, o pastorado feminino que tem entrado no meio cristão. Vamos lá. O pastorado feminino é parte do ministério de mulheres? Ele é bíblico? Não, ele não é bíblico e é fácil perceber isso. É porque, na verdade, nós temos uma cegueira, né? Muitas vezes nós temos os nossos pontos cegos e em uma cultura que diz que a mulher pode fazer tudo, que não há limites para ela, a mulher é quase um deus, né? Lembrando do que eu falei mais cedo. É difícil, muitas vezes, para muitas irmãs entenderem que isso não se aplica. Ora, eu digo que é fácil, porque é só você proceder com a analogia. Se Paulo fala da pessoa que está apta ao ministério na igreja, ele se dirige a homens. E ele diz: este homem precisa liderar bem o seu próprio lar. Essa é uma pré-condição. Se é uma pré-condição, isso significa que é o princípio, é base. Ele não vai conseguir liderar a igreja se ele for um marido que tem umas dificuldades sérias em liderar a sua casa. Agora pense em Paulo dizendo isso para uma mulher, sendo que ele mesmo ensinou sobre a submissão feminina. Pedro ensinou sobre a submissão feminina. Isso não faz o menor sentido, porque a mulher não lidera no seu lar, ela não lidera sobre o seu marido. Então vamos supor, ela é uma pastora e o marido não é, e o marido frequenta a igreja da sua mulher. Como é isso? Então em casa ela é submissa ao seu marido, mas na igreja ela é líder espiritual de seu marido? Isso não tem o menor sentido, não encaixa. Então, por aí vocês começam a perceber. Aí vocês poderiam me dizer, por exemplo, mas e se o marido é o pastor e ela é a pastora também? Eu vou dizer, olha, seria mais adequado biblicamente não chamar essa mulher de pastora. Mas se ela está debaixo da liderança de seu marido, tanto em casa quanto na igreja, ok, ela está agindo certo. Só que qualificar-se como pastora já é colocar um fardo pesado demais. Ela é auxiliadora do marido na liderança da igreja. Ela não é uma líder na igreja em posição de igualdade em relação ao marido, como muitas vezes as pessoas entendem isso. Então, vamos tentar entender que isso não é porque a mulher é menos capaz, menos inteligente, não é nada disso. Isso é proteção da mulher pela fragilidade maior, e também isso é a realização da analogia que a Bíblia nos coloca. É o marido como Cristo e a esposa como igreja. Quando a esposa quer ser líder sobre o marido, ela está fazendo uma coisa muito séria. Ela está praticamente dizendo que a igreja pode mandar em Cristo. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque essa analogia na Bíblia não é só uma ilustração, ela é uma verdade. Deus estabeleceu papéis sexuais
em correlação com quem Ele é e com o relacionamento que Ele estabelece conosco. Então, nós precisamos nos manter dentro desses limites para a nossa própria proteção. Queridos, acabamos de assistir um vídeo com uma moça, eu esqueci o nome dela, não sei se é Maria Braga. Queridos, perdoe. Voltando, acabamos de assistir o vídeo do canal Não Há Heresias. E vemos, amados, percebemos que o pastorado, ele se aplica ao homem, os cargos eclesiásticos, a ordenança, né, de autoridade para liderar uma igreja. Então, queridos, para estar liderando uma igreja, a Bíblia, que vamos tomar como a nossa base, ela orienta aos homens. Vamos meditar na palavra sobre isso. Eu procurei, amados, algum respaldo bíblico para que isso fosse trazido, né? Assim, explicando para o corpo de Cristo, né? Onde tem a palavra pastora na Bíblia. Existia Raquel, mas ela era do Antigo Testamento, certo? E ela era pastora de ovelhas. Existem muitas teses que defendem Priscila, Febe, até como cargos como diaconisa, apóstola, a ser bispa. Como surgiu, queridos? Primeiro, vamos entender como surgiu a igreja evangélica. As igrejas evangélicas, elas adveio da Reforma Protestante, certo? Então, amados, a Igreja Católica, ela foi a pioneira no Brasil. Depois surgiram as igrejas evangélicas. Martinho Lutero é que fez as teses, né, da Reforma Protestante. Então, o que tem acontecido, né, daquela época até a época de hoje? Heresias, queridos. As heresias que têm entrado, né, ensinamentos extrabíblicos. Então, muitas igrejas, como vemos nos dias atuais, né, fazem os seus cursos, né, teológicos de 2 anos. O certo, queridos, é você fazer uma faculdade de teologia. Mas por que você está falando isso, Márcia? Porque na faculdade nós estudamos contextos históricos, culturais. Todas as pessoas que fazem graduação são obrigadas, não obrigadas, entre aspas, a saber a história do nosso país, como surgiu as religiões. Quando eu iniciei a faculdade de arte, eu aprendi muito sobre cultura e sobre religião e como isso adveio para o nosso país, que surgiu pelos jesuítas, que os jesuítas trouxeram esse ensino aos índios, só que eles não foram familiarizados. Então, amados, para falarmos desse assunto delicado, temos que entender a essência. Quando surgiu o pastorado feminino? Certo? Na Bíblia, no contexto cultural da Bíblia, não existia o pastorado feminino. O pastorado feminino, querido, se eu não me engano, ele veio no final do século XIX, que veio lá do Ocidente, lá nos Estados Unidos, ou Inglaterra, esses países da Europa. Depois chegou no Brasil. O Brasil é um país que aceita muito, queridos, ensinamentos da Europa, dos Estados Unidos, mistura alguns ensinamentos também do Oriente. Então, o que acontece no Brasil? Aqui se copia muito o que é de fora. Então, amados, temos que entender quando surgiu isso. Na Bíblia, quando nós lemos a Bíblia e procuramos na Bíblia,
Não existe, amados, o pastorado feminino. Quando eu me refiro a pastorado feminino, é mulheres em frente ao púlpito ensinarem homens e mulheres. Mulheres que são esposas de pastores não são pastoras. Se ela não tiver, né? Porque hoje existe o título, né? O cargo. Deus é que chama, queridos. Deus não chamou mulher. Eu, por exemplo, o meu chamado é profético. Eu não sou pastora, eu não tomo conta de uma igreja, amém? Eu não sou responsável por isso. Ah, Márcia, então você está falando que a mulher não pode ser juíza, que a mulher não... Olha como é que eles misturam. Mulher não pode ser juíza, mulher não pode ser professora, mulher não pode ter um cargo de liderança? Pode, mas quando você se refere à cultura bíblica, a mulher não pode, diante de um púlpito, ela levar o ensinamento, ensinar homens, porque primeiro foi Adão e depois Eva criada. Amém? Agora estamos no mundo. O que tem a ver a cultura bíblica com a cultura do mundo? Estamos no mundo e precisamos trabalhar. Queridos, olha, devemos usar o entendimento e a sabedoria. Não misturar conceitos. A palavra de Deus é a palavra de Deus. E a palavra de homens é de homens. Deus fala, amados, para nos sujeitarmos às autoridades humanas. Mas eu entendo que essa autoridade humana amados, enquanto também trabalhamos aqui no mundo para conseguirmos o nosso pão. Ser juíza, ser ministra, amados. E você, quando você pesquisa, são poucas mulheres. Igual teve a presidenta, né? Presidenta Dilma, acho que é presidente. Colocaram uma palavra feminina para presidenta Dilma, né? Rousseff, ela ficou pouco tempo. Mas os cargos assim mais altos são homens, quando vemos na política, né? Quando analisamos. Geralmente, na Bíblia, fala que as mulheres mais velhas, as senhoras ensinam as mais novas, né? E as mulheres ensinam outras mulheres e as crianças. Igual a mulher samaritana, ela teve um ótimo trabalho de evangelização quando ela teve um encontro com Jesus. Por exemplo, aqui no YouTube, eu não tenho um trabalho pastoral, queridos. Esse é um trabalho evangelístico. Eu não tenho gabinete para atender as pessoas. As pessoas pedem oração, eu oro. Mas o Senhor nunca me tocou de eu ser pastora. Eu também nunca senti esse chamado no meu coração de pastorear homens, queridos, e mulheres ao mesmo tempo. Quando se trata de cargo eclesiástico, bíblico, é homem. Ah, Márcia, mas você está defendendo o machismo. Não, queridos, é a Bíblia. Então vamos ficar com a palavra de Deus. Não tem a ver com a mulher, igual a submissão. Comparam muito com a obediência máxima ao homem. Não tem ninguém com obediência máxima aos homens. As mulheres, amados, têm papel, eu digo como mulher, fundamental na igreja. Certo? As mulheres podem muito bem ensinar as crianças outras mulheres. Mas quando trata de liderança a cargo de uma igreja, está à frente de uma igreja, amados, a Bíblia orienta para homens e vamos ler aqui a palavra de Deus. Livro de 1 Timóteo, capítulo 3, verso 1. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, tá vendo? Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, mas não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus, não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo.
Aqui, amados, quando fala neófito, eu penso nos cursos teológicos de somente 2 anos. Amados, 2 anos não é base para você liderar um púlpito. Eu acredito que todo pastor deve ter um curso de professor e de teólogo, porque ele vai entender a cultura e o contexto histórico e vai saber ensinar, ele vai se basear na Bíblia. Eu falo assim, que a maioria que realmente teve um encontro genuíno com Jesus, um batismo com o Espírito Santo, nasceu de novo, certo? Então, uma liderança neófita acaba colocando muitas heresias dentro da igreja. Uma liderança neófita, queridos, vai produzir ovelhas neófitas, certo? Continuando. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e laço do diabo. Então, amados, o diabo tem enganado muitas pessoas, muitos líderes. Então, devemos entender. E muitos líderes têm aderido a heresias dentro do templo. Eu tenho falado desse assunto porque é um tempo de apostasia e de denúncia. Há tempo para todas as coisas. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre. Tá vendo? Verso 11. Da mesma sorte que as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher e governem bem seus filhos, suas próprias casas. Queridos, aqui a palavra em nenhum momento, quando fala do episcopado, que são os cargos de diácono, que ajudam o pastor da igreja, quando fala aqui, amados, de liderança, está se referindo a homens. Se você for na Bíblia e procurar a palavra pastor, amados, de liderança, tanto no Antigo, não, porque vivemos o Novo Testamento. Mas no Antigo vai ter a pastora Raquel. Você vai achar, amados, profetisas. Você não vai achar cargos eclesiásticos para mulheres. Mulheres não podem tomar a frente daquilo que Deus ordenou ao homem. Falo para, amados, o corpo de Cristo, uma liderança dentro da igreja, púlpito. Certo? Porque quando você observa também as cartas de Apocalipse, quando se refere ao anjo da igreja, amados, não é um anjo lá do céu, não é o Jesus, é os pastores que são as cartas, são pastores que tomam conta das igrejas, certo? Cada pastor ele é encarregado de de tomar conta de uma igreja. O chamado, amados, quem é pastor de igreja é chamado. Não é qualquer um. Não é neófito que é pastor. Não é tomar conta de célula. Por exemplo, uma mulher que está pastoreando. Não, amado, já fui confrontada na igreja há uns 3 anos atrás. Eu dizer que eu não acreditava. Eu falei numa célula, eu não acreditava em cargo pastoral feminino. E me questionaram. Mas o Senhor já tinha trabalhado há anos na minha vida. Por isso, eu trago o assunto para cá, queridos. Porque o Senhor fala antes. O Senhor fala na palavra. Ele dará entendimento de tudo. Então vamos ficar com a Bíblia, queridos. Aqui fala, olha o título. Os deveres dos bispos e diácono. Cargo eclesiástico. Timóteo, quando estava sendo admoestado, sendo preparado para o ministério pastoral, que ele estava jovem ainda, amados, quando ele foi preparado por Paulo, é para esse cargo, é para homens, não para mulheres. Vamos entender como surgiu, queridos, isso. Deixa eu pausar. Então, estamos aqui na Wikipédia para pesquisarmos, queridos, sobre a ordenação feminina. Quando fala de ordenação feminina, é a nomeação de mulheres como padres e bispos dentro das igrejas e comunidades cristãs. Ocorre em certas igrejas protestantes, mas não é aceita na igreja católica.
nem na Igreja Ortodoxa. Então, amados, a Igreja Católica, ela entende mais fielmente sobre isso, certo? Não que, amados, existem igrejas perfeitas, mas o Senhor nos orienta a crescer na estatura de Cristo, a mente de Cristo, termos a mente de Cristo. Ó, continuando. Essa mulher aqui é a Catherine Score. Foi eleita em 2006 como a primeira bispo-presidente na história da igreja. Vamos ver no cristianismo. Certas denominações evangélicas autorizam oficialmente a ordenação de mulheres nas igrejas. A primeira mulher batista que foi pastora consagrada é a americana Clarissa Danforth, na denominação batista de livre-arbítrio em 1815. Nas Assembleias de Deus dos Estados Unidos, desde 1927. E em 1975, na Igreja Internacional do Evangelho Quadrangular. Então, amados, nós vemos aqui sobre um pouco da ordenação, né? Que as igrejas começaram a aceitar isso com os anos. Quando estudamos a Bíblia, não existe base para isso, certo? Vou para outra fonte. Olha, estamos num site Só as Escrituras, certo? E acho que é dos bereanos. Tem aqui o site, queridos, como vocês veem, Blogspot, né, bereano. Então, queridos, eu vou ler um pouquinho e vou estar comentando, certo? Homens e mulheres estão sendo destruídos porque não têm conhecimento da palavra de Deus. Querem moldar a palavra de Deus ao seu bel prazer, criando com isso heresias terríveis. Uma delas é a ordenação de mulheres ao pastorado. Isso é uma heresia. Não tem respaldo bíblico e posso provar. O assunto em questão não é para desmerecer o ministério das mulheres, mas para fazê-las enxergar que essa ordenação de pastoras não é bíblico, é humano e totalmente carnal. A mulher nunca deve estar na posição de liderança espiritual, pois essa posição foi dada ao homem. Deus disse, domine o homem. Mas a dominação aqui, queridos, não tem a ver com, nossa, o homem vai dominar, eu não vou poder fazer nada. Não é isso, queridos. Amém? Isso é assim desde o princípio, né, em Gênesis. Primeiro foi formado Adão e depois Eva. Quando Deus criou Eva, a criou para ser ajudadora, auxiliadora. Ele não a criou para liderar. Pastor é uma posição de liderança e contrária à instituição divina. Isto que está acontecendo em nosso meio é uma afronta ao nome de Deus. Deus quer usar todas as mulheres, mas usá-las no seu devido papel. Não queira ser o que Deus não disse que você é. Queira estar no centro da vontade de Deus, e o centro da vontade de Deus para as mulheres não é liderar, mas sim ser submissa à vontade dos propósitos divinos. Então, amados, aqui está falando liderar no sentido de cargo eclesiásticos em púlpito, igreja, corpo de Cristo, cultura cristã, não é cultura do mundo, certo? Então, amados, heresia é tudo aquilo que é extra-bíblico. Existe uma frase que mulher de pastor é pastora, sendo que Deus fala que seria uma só carne, né? Complementando. Usa a palavra para tentar dar base às suas loucuras. O chamado é pessoal, ministério individual. Esposa de pastor não é pastora. Não aceite, queridos, não aceite para a sua vida títulos dados por homens, pois quantos hoje em dia estão atrás dos púlpitos sendo chamados de pastores e não são, foram colocados ali ou por amizades, ou porque foram filhos de pastores, ou porque têm dinheiro ou dão maior dízimo. Infelizmente, amados, existe isso dentro do meio cristão
E eu já tive sonhos que Deus já me revelou a respeito disso daí, ó. Sobre dinheiro. Amém? Para benefício da carne, né? Não produz justiça do alto. Porque nem tudo, amados, que reluz é ouro. Nem tudo que você vê, que pensa que é luz, às vezes está escondido em trevas. Então devemos ser, amados, prudentes, analisar as coisas, pensar sobre isso. Não deixar qualquer ensinamento entrar no nosso entendimento. Você quer, amados, entender um pouco mais sobre a cultura cristã? Estude o contexto histórico, quando surgiu, como foi criado, em que ano, certo? E o cargo de pastora é recente nas igrejas assembleias. Tem entrado na igreja Assembleia, que é mais tradicional, tem entrado na igreja Deus e Amor, tem entrado na igreja Batista, também tradicional, metodista. Então, amados, nós estamos num tempo que devemos ficar com a palavra de Deus. Em nenhum episódio bíblico vemos a mulher como pastora, como líder espiritual. Débora, observe, queridos, Débora, uma profetisa que julgou a Israel no período do juízo, foi usado por Deus como juíza e profetiza, e nunca como uma líder. Deus a usava como profeta. Amados, voltando num vídeo anterior sobre o G12, sobre líder. Amados, assim, isso me incomodava, sabe? Porque eu estava num lugar, eu não tinha conhecimento profundo. Só que o Senhor, Ele tem misericórdia e nos revela. Eu sei que cada um tem uma experiência, mas o Senhor não chamou realmente as mulheres para líderes eclesiásticos. Você pode ser, muitas vezes, uma mulher que é líder no seu trabalho. Só que não devemos misturar a cultura cristã com a cultura no mundo. Não que você vai viver igual o mundo fora do corpo de Cristo. Vamos ser submissos no sentido de respeito. Quando a Bíblia fala de submissão, fala de respeito. É respeitar a autoridade que Deus colocou para o homem. Certo? E a mulher, respeitar o marido. Respeitar o pastor. Amém? Não absorver a cultura feminista do mundo para dentro da igreja. Continuando. Tanto que Deus usou Débora que disse para Baraque: levanta-te, pois esse é o dia que o Senhor tem dado a Sísera nas tuas mãos. Porventura o Senhor não saiu diante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor e 10.000 homens após ele. Juízes, né? 4:14. Deus chamou Moisés para liderar, para tirar o povo do Egito. E por que não chamou Miriam? Ela era profetisa. Então, por que não posta como líder? Não foi porque, desde o princípio, está no caráter de Deus dar o domínio e a liderança ao homem e não à mulher? Deus usou Débora e Miriam e continua usando as mulheres, mas não como pastoras, diaconisas e bispas, que são títulos atribuídos a quem está à frente, liderando, e Deus nunca chamou para tais posições. Devemos entender, amados, como mulheres, eu digo para as mulheres, a nossa posição no reino de Deus. Devemos entender. Igual, por exemplo, eu citei a mulher samaritana, o trabalho de evangelismo. Né? As mulheres, mas Márcia, mas e as mulheres que testemunharam de Jesus? Quando elas foram as primeiras a testemunhar, tem uns que usam essa base, quando ele ressuscitou. Elas testemunharam, amados, evangelizando. Elas deram a notícia. Mas não quer dizer que elas ficaram em frente a um púlpito liderando homens, ensinando homens. Amém? Muito das heresias têm entrado nas igrejas. Muitas igrejas falam de heresias, mas elas muitas vezes nem sabem no que está se posicionando.
Em todo Antigo e Novo Testamento, em toda igreja primitiva, nunca houve uma mulher que pastoreasse uma igreja. Quando o apóstolo Paulo escreve a Timóteo no capítulo 3, verso 2, convém, que eu acabei de ler, né, queridos? Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Bispo é o mesmo que pastor. E com isso fica bem claro que a igreja primitiva nunca uma mulher dirigiu uma igreja. Os defensores, vou terminar, queridos. Deixa eu ver quanto tempo. Já estamos em 30 minutos. No máximo 1 hora. Os defensores da ordenação de pastoras baseiam-se em seu texto fora do seu contexto para criar essas terríveis heresias. Romanos 16, 7. Quando Paulo faz menção do nome Júnias e Andrônico, notáveis entre os apóstolos, dizem que Júnia era nome tanto de homem quanto de mulher no período neotestamentário e que não sabemos que gênero Paulo usou em Romanos. Ocorre que Epifânio, o bispo de Salamina, em Chipre, menciona Júnia, de Romanos 16, 7, como sendo um homem que veio ocupar o bispado de Apameia, da Síria. Olha, Atos 18. Priscila e Áquila foram apresentados como ministros fiéis a Cristo. Dizem que o nome de Priscila foi mencionado primeiro, provavelmente indicando que era mais importante no ministério que o seu esposo. Acontece que Priscila, em lugar algum, é descrita como participante de uma atividade ministerial que esteja em contradição com 1 Timóteo 2, 11 ao 14. Priscila e Áquila trouxeram Apolo até a sua casa e ambos os discipularam, explicando a ele a palavra de Deus de modo mais preciso. Vou descer um pouquinho aqui, amados. Estudo. É provado cientificamente que a mulher é mais emotiva e mais frágil que o homem. Ela necessita da presença masculina para se sentir mais segura e mais protegida. Isso é um fato. Não adianta somente ser sincera e ter boas intenções. O que Deus quer é obediência. Então, queridos, quando observamos a palavra, quando também o homem, quando Eva aceitou a proposta da serpente, que foi o fruto proibido, quem Deus cobrou primeiro sobre o pecado? Foi a Eva ou a Adão? Foi a Adão, queridos. Foi a Adão que ele cobrou. Então, é o homem que será cobrado primeiro no dia do juízo sobre como ele liderou a sua família. Quando, amados, pensamos, fala na carta, né, de Paulo sobre o homem ser marido de uma só mulher, né? Ele ser respeitoso, ele ser honesto, né? Nós analisamos que ele primeiro deve ser assim na família e depois na igreja. Não é uma mulher que vai exercer autoridade em primeiro lugar. Porque a mulher, nós pensamos como noiva, ela edifica a casa. Amém? Ela edifica, ela é tipo um alicerce, mas é o homem que deve tomar a frente. Por quê? Para que a mulher ela não fique fadigada. A mulher, quando ela exerce muitas posições que cabem ao homem, ela cansa muito, certo? Então, vamos nos atentar à palavra. Tem outra base que eles usam, os carismáticos também. Romanos 16, 1. Se a mulher pode ser diaconisa, como Febe também pode ser pastora hoje. De forma alguma, a palavra grega diáconos, usada por Paulo em referência a Febe, não é um termo técnico e significa simplesmente uma serva. Paulo, ao aplicar este termo a Febe, não disse que ela era uma oficial ordenada na igreja, mas sim que era uma serva. O Senhor Jesus usa o termo servo, diáconos, neste momento,
neste mesmo sentido não técnico em Marcos 10:43, ao dizer: qualquer que dentre vós quiser ser grande será vosso serviçal ou servo. O Senhor não disse, nem quis dizer: qualquer que entre vós quiser ser grande será vosso diácono. Este termo é um substantivo comum e não próprio, referência a um ofício na igreja. Febe era uma serva na igreja, do mesmo modo que tantas outras senhoras o foram em suas igrejas durante os séculos. Tá vendo, queridos? Muita sustentação. Argumentam também, né, das 12 tribos de Israel, né? Vamos falar. Argumento das 12 tribos. Porque o Senhor escolheu somente homens para serem os cabeças das tribos de Israel. Amados, os homens também, quando estudamos na história, eles eram mais fortes, assim, físicos para ir para a guerra. Não eram as mulheres, queridos, que iam para a guerra. Eram os homens. Eram os homens que iam para a guerra. Não as mulheres. As mulheres e as crianças ficavam em casa. Né? 12 apóstolos. Então, Jesus Cristo, escolheu somente 12 homens e não mulher. Porque nós estamos baseando na Bíblia, queridos. Os escritores da Bíblia, a maioria foram homens. As mulheres, queridos, né? Nós podemos ser, sim, excelentes em dons de hospitalidade, misericórdia, ensino e ajuda. Então, porque Deus criou primeiro o homem e depois a mulher. A mulher, amados, edifica, a mulher sabe, a palavra fala, edifica a sua casa. Ela, amados, ela é auxiliadora, certo? Do homem. Então, devemos nos basear em princípios. A palavra de Deus, como ela é tratada, em sentido de governo, não é governo de homens. Amados, eu não estou aqui para defender pessoas. Esse canal, esse ministério não é para defender homens. Quando eu me refiro a homens, são heresias, são cargos eclesiásticos que Deus, amados, deu para homens. Não é machismo. É uma questão bíblica. A autoridade do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Ninguém está aqui para desmerecer cargo nenhum. Se as mulheres lideram, eu respeito. Deus é que abre o olho. O Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, juízo e justiça. Só estou aqui, amados, para passar a mensagem que Deus me convenceu. O Espírito Santo, não foi ninguém que falou, não, queridos. A gente vai estudando e vai vendo as coisas. O Senhor vai mostrando. Resumindo, para apoiar o Ministério de Mulheres, teríamos que passar por cima de uma série de textos. Paulo ordenou apenas homens ao presbitério. Nenhuma mulher foi chamada para acompanhar Paulo e Barnabé. O Espírito Santo constituiu bispos e não bispas. Em Filipos havia bispos e diáconos, não havia bispas e diaconisas. Paulo não ensinou a ordenança de mulheres. A ordenação do ministério, realizada por intermédio do presbitério, era composto de homens. Em Creta, apenas homens foram prescritos para o presbitério. Pedro não menciona mulheres presbíteras em suas cartas. Tiago não inclui as mulheres entre os presbíteros para fazer orações de fé. Hebreus também não menciona mulheres entre os pastores. Conclusão. Amém, queridos? Deixa eu ver se tem mais um texto para meditar com vocês. Não separei mais um texto, mas ficou um pouquinho longo, deixa eu ver quanto tempo. Estamos indo para 40 minutos. Perdoe, queridos, apareceu uma propaganda aqui. Eu espero que essa mensagem edifique a fé de vocês. Amém? Aqui, amados, estamos apenas para defender a palavra de Deus. Eu vivi sob liderança feminina por muitos anos. Já frequentei igreja que tinha só uma pastora e nenhum pastor.
Então, amados, não tem a ver com o nosso coração. Não tem a ver com a lei do homem. É a lei de Deus, é o governo de Deus, é o princípio de Deus. Amém? O que a Bíblia ensina. Então, vamos ficar com a Bíblia. Tem pessoas que não vão gostar do vídeo, vão colocar vários argumentos. Antes de argumentar, leia a Bíblia, faça prova com Deus, pede Ele um sinal para Ele falar contigo. Porque Ele fala conosco, queridos, Ele fala. Ficam na paz no Senhor. Deus abençoe cada um.